Novamente, assunto é regressão linear, só que dessa vez vamos resolver por meio de equação normal, que basicamente são cálculos entre vetores ou matrizes. Vamos para um exemplo simples, em que existe uma relação linear direta entre os eixos x e y. No eixo x a gente tem idade, no eixo y a gente tem a pontuação em teste, e quanto maior a idade, maior a pontuação. Pela simplicidade dos dados, a gente já consegue ver que se a idade for 6, a pontuação vai ser 11, mas a ideia é a gente aprender a matemática por trás da equação normal. Essa equação normal, ela vai usar o inverso do produto da variável x transposta vezes a variável x, vezes a variável x transposta vezes a variável y. São cálculos de matriz. Vai ficar um pouco mais simples. Lembrando que o nosso objetivo é localizar intercepto mais o beta 1, que é o coeficiente angular. Inicialmente, esse aqui é a variável x transposta. Basicamente, a gente sai de uma situação em que nós temos um vetor vertical para um vetor horizontal. O próximo passo é adicionar a dimensão do intercepto. É basicamente uma dimensão em que todos os valores ali do vetor são iguais a 1. Então, tanto na transposta quanto na matriz normal, a gente adiciona essa dimensão. O próximo passo é fazer a multiplicação e a soma dessas dimensões. Basicamente, a gente vai fazer o x transposto vezes o x. A parte horizontal do x transposto multiplica a parte vertical do x normal. Então, basicamente, o primeiro termo da primeira linha do x transposto vai multiplicar o primeiro termo da primeira coluna do x normal. O segundo termo da primeira linha do x transposto vai multiplicar o segundo termo da primeira coluna do x normal. E um disclaimer importante: a operação entre matrizes, ela só pode acontecer se a estrutura da primeira matriz ela tiver uma dimensão similar à estrutura da segunda matriz. Que dimensão similar é essa? A gente pode ver que a estrutura da primeira matriz é 2 por 5, ou seja, 2 linhas por 5 colunas. A estrutura da segunda matriz é 5 por 2, ou seja, 5 linhas por 2 colunas. As colunas da primeira precisa ser igual às linhas da segunda. E é exatamente esse o caso. A gente tem uma 2 por 5 e uma 5 por 2. Sendo esse o caso, a gente pode fazer a operação entre elas, e o resultado é uma matriz que a estrutura é as linhas da primeira, ou seja, 2, com as colunas da segunda, que é 2 também. Então, fazendo esse produto, a gente vai ter uma matriz 2 por 2 de resultado. Então, novamente, primeiro item da primeira linha, da primeira matriz, vezes o primeiro item da primeira coluna da segunda matriz. Segundo item da primeira linha, vezes o segundo item da primeira coluna, e assim sucessivamente. Aí você tem o fator A resolvido. Aí você consegue observar pela imagem, as cores estão associadas às respectivas operações. Então, para achar o B, a gente vai fazer uma soma-produto da primeira linha, da primeira matriz, com a segunda coluna da segunda matriz. O C vai ser a segunda linha da primeira matriz, com a primeira coluna da segunda matriz, e assim sucessivamente até você achar os 4 termos conforme a imagem. Prosseguindo aqui, o próximo passo vai ser inverter essa matriz, porque basicamente o que nós achamos foi a matriz x transposta vezes a matriz x, só que a gente precisa do inverso disso. Como que a gente faz para calcular o inverso? Basicamente a gente precisa, calcular o determinante aqui no caso, ele é a diagonal principal, a multiplicação entre os valores da diagonal principal, menos a multiplicação entre os valores da diagonal secundária. Fazendo essa conta, nós chegamos num determinante igual a 50. O segundo passo é permutar a diagonal principal. Então, o que era A troca de lado com o que era D, entendeu? Eles só vão inverter as posições. E o terceiro passo é inverter os sinais da diagonal secundária. O B vai virar menos B, o C vai virar menos C. E basicamente a gente tem esse resultado que vocês observam ali no canto direito. E o último step é dividir cada um dos termos pelo determinante, que é 50. Quando a gente divide cada um dos termos, a gente tem a matriz resultante, que é basicamente o inverso de x transposto vezes x. Mas ainda falta um pedaço, a gente precisa multiplicar x transposto por y. E, basicamente, os passos, eles são
os mesmos. A gente tem só que com a diferença que a gente não precisa colocar a dimensão do intercepto no vetor ali da variável dependente. No caso, a gente tem uma matriz 2 por 5, que é o nosso x transposto, e uma matriz 5 por 1, que é o nosso y. Como a gente tem as colunas da primeira matriz iguais às linhas da segunda matriz, a gente tem ali uma situação em que a gente pode fazer a multiplicação, e o resultado é uma matriz 2 por 1. Por que 2 por 1? Porque as linhas da primeira matriz são 2 linhas, e as colunas da segunda matriz é uma coluna. Então, basicamente, a gente vai multiplicar primeiro a primeira linha vezes os termos, obviamente, do vetor y, e também vai multiplicar a segunda linha da primeira matriz pelos termos do vetor y novamente, para você achar o segundo termo. E assim nós chegamos no vetor x transposto vezes y. Agora a gente tem x transposto vezes x inverso e também tem x transposto vezes y. Quando você faz a multiplicação dos dois, você tem um vetor cujos termos são exatamente o intercepto e o coeficiente angular de uma regressão linear simples. Então, basicamente, nós achamos aqui um intercepto valendo -1 e um coeficiente angular valendo 2. E, basicamente, quando nós substituímos β0 e β1 na equação geral reduzida, a gente tem que cada y é igual a -1 mais 2 vezes cada x. E, por exemplo, se a gente tem uma idade de 6, um x valendo 6, a gente precisa fazer 6 vezes 2, que é 12, menos 1, que é 11, que é exatamente o valor que a gente consegue inferir ali da nossa tabelinha. Então, basicamente, é assim que nós usamos a equação normal para resolver um problema de regressão linear.